O jornal francês Charlie Hebdo foi alvo de uma nova polêmica mais uma vez, ao publicar charges que fazem referência à crise da imigração na Europa. As bancas de jornais colocaram como destaque mais uma edição polêmica do Charlie Hebdo. As charges, dessa vez, criticam a reação dos países europeus, predominantemente cristãos, com os milhares de imigrantes que chegam ao continente. Um dos desenhos é a representação da foto do menino sírio, encontrado morto em uma praia da Turquia. A charge do jornal satírico mostra uma criança de bermuda e camiseta com o rosto afundado na areia. Ao lado, a propaganda de um cartaz que divulga a promoção de 2 refeições infantis pelo preço de uma. O texto diz: "Cheguei tão perto". Em outra charge, diz a legenda: "Uma prova de que a Europa é cristã". Ela acompanha a imagem de uma figura semelhante a Jesus Cristo caminhando sobre a água, enquanto novamente aparece a figura da criança. Em seguida, as frases: "Os cristãos caminham sobre a água, as crianças muçulmanas se afogam". O semanário Charlie Hebdo se tornou símbolo da liberdade de expressão depois de ser alvo de um ataque de militantes islâmicos no início do ano. O motivo? Publicou charges debochando do profeta Maomé. É claro que a gente conversa a respeito desse assunto com o sociólogo Afonso Pola. Afonso, a Charlie Hebdo, como a nossa reportagem mostrou, ela ficou em voga mais fortemente quando houve o atentado contra ela. E a revista é conhecida por fazer isso, por fazer sátira com tudo, com política, com economia, com religião, com qualquer coisa que seja divergente da posição dos editores. Mas parece que falta, às vezes, um cuidado, uma sensibilidade com temas que são realmente sensíveis e podem causar, talvez, até mais intolerância, Afonso. Olha, com certeza, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o princípio da liberdade de expressão, ele é um princípio importante, como todos os aspectos da liberdade. Mas como nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo social, o limite para essa liberdade de expressão tem que ser sempre o interesse coletivo, né, o interesse do conjunto das pessoas. Então, nenhum setor da sociedade pode prevalecer em relação à sociedade como um todo. Então, quando um semanário, um humorista ou qualquer pessoa, né, se sente no direito de fazer humor com coisas sérias, com crenças, com diferenças culturais, que tem toda uma simbologia para quem a segue, para quem a pratica, né, é sempre um risco muito grande de você estar excedendo esse bom senso razoável da liberdade de expressão. E eu acho que, mais uma vez, a revista francesa ela dá uma prova de que, muitas vezes, o humor mal colocado, mal feito, sem o bom senso, pode evidenciar aí essas diferenças que existem no planeta, que tanta gente trabalha para reduzi-las, né? Afinal de contas, somos todos seres humanos, pertencemos à mesma espécie, né? Independente das nossas origens, seja ela étnica, seja ela geográfica, né? As nossas orientações ideológicas, né? Somos todos seres humanos e esse princípio ele precisa ser respeitado. Agora, é interessante, quando a Charlie sofreu aquele atentado, então, em vários lugares do mundo, as pessoas sensibilizadas pelo ataque às pessoas, aos editores, aos desenhistas, começaram a levantar aquelas placas, né? Somos todos Charlie, e isso gerou uma comoção quase que global. Mas parece que as próprias pessoas que apoiaram nesse momento têm um pouco de perda de concepção do que é aceitável e do que passa a ser exagero. Nós vivemos num mundo muito pouco reflexível, né? As pessoas estão diante de uma quantidade de informação muito grande e, às vezes, não se processa a informação da maneira que é devida. Inclusive, na época que aconteceu o atentado, né, algumas vozes se levantaram falando: espera aí, não é bem assim, até porque, no mesmo período contemporâneo ao ataque francês, que vitimou ao todo aí 20 pessoas, óbvio, lamentável, né? Nós temos que lamentar toda a morte humana, mas na África, milhares de pessoas sendo vítimas de ataques de terror e não se ocupavam mesmo espaço na imprensa mundial. Ou seja, mais uma vez, a gente precisa prestar muita atenção, porque a mídia também, elas muitas vezes tem posição e ela transmite mais do que informação. Ela transmite notícias sobre determinados viés ideológicos. E fundamenta opiniões também.